Ciência do Escrete de Ouro. Estamos aqui saudando e agora cumprimentando toda a nação bicampeã do estado, Confiança! A nação azul-branca. Alô, galera proletária, galera bicampeã do estado. Vamos falar do Confiança em nome do Supermercado São Miguel Barateiro do Siqueira Campos, Rua Lagoas 393 do empresário Antônio. Lá você compra tudo e paga com todos os cartões de crédito. Supermercado São Miguel, do meu querido Antônio. Alô, Miguel, todo rapaziada, o melhor lugar para você comprar e economizar. Também de Guto Automecânica, qualidade com preço justo só na Guto Automecânica. Faça o seu orçamento sem compromisso e confira as condições especiais. Guto Automecânica, Avenida Anísio Azevedo, 900, Salgado Filho, 991621339. Alô, Guto, um abraço. Olha, hoje, excepcionalmente, eu próprio falo do Confiança, já que o nosso Adel Ribeiro está no departamento médico. Mas ele me passou todas as informações. Associação Desportiva Confiança, time proletário, hein? Todo o elenco já foi liberado. Olha, todos os jogadores receberam o que tinha direito no clube. Gratificação pelo título estadual, Confiança não deve nada. Gratificação pela classificação de todas as fases da Copa do Brasil. Se o time tivesse sido campeão da Copa do Nordeste, Confiança, eles também receberiam, então, salários pagos, gratificações pagas. Eu estou dizendo isso porque ontem à tarde, eu, Paulo Roberto, nós estávamos ao lado do Milton Dantas e ouvi do homem forte que é no Confiança hoje, o Petrúcio Souza. Ele disse, olha, liquidamos tudo com todos os jogadores, comissão técnica, Confiança não deve nada a ninguém. Todo o plantel foi liberado, com exceção do goleiro Marcos Paulo, que se encontra no Sabino Ribeiro. Os demais jogadores foram embora para suas cidades origem. Confiança não deve nada a jogador nenhum. Muitos jogadores vão continuar no clube, vão, porque tem salários, porque tem contratos assinados. Mas o Confiança liquidou tudo. Não deve a nenhum jogador, a nenhum funcionário. Foi o que me garantiu ontem o dirigente Petrúcio Souza, homem forte da Associação Desportiva Confiança. Vamos ouvir o gerente de futebol, Alan Santos, que fala sobre o ano do Confiança, a saída de André Lima, Fábio, o Felipe, o longo período que o Confiança teve na zona do rebaixamento, mas depois reagiu, saiu por um pontinho só, não se classificou. Vamos ouvir o gerente de futebol, Alan Santos. Infelizmente, a gente queria mais, né? Era chegar para a segunda fase da Copa da Série C. Mas se a gente for colocar o ano do Confiança, foi 75%, eu posso dizer assim. A gente foi bicampeão, permanecemos na Série C, que a gente queria a classificação. Chegamos em uma classificação inédita para a final e conseguimos um vice-campeonato na Copa do Nordeste. E passamos a gente faz na Copa do Brasil. Sabemos também que a gente passou por altos e baixos na competição, momentos de incerteza, né, do clube, mas uma coisa que eu posso falar para vocês, que todos que estavam ali do clube, de jogadores da comissão técnica, da comissão, a todo momento a gente confiava que sabia que poderia sair daquela situação e classificar. Por isso que eu acho que no último jogo, né, contra o Retro, que você foi me entrevistar, estava com aquele sentimento, aquela voz embargada, porque sabíamos que se a gente classificasse, a gente subiria fácil. É isso. O Alan, uma coisa que atrapalhou, não sei se você analisa por esse lado, foi aquela série de jogadores importantes que o clube tinha dentro da meta, tinha dentro da programação, que acabaram deixando o clube, tipo André Lima, que foi para o Paysandu ainda na fase final do campeonato estadual, o próprio Fábio, que deixou Confiança, recentemente agora o Felipe. São coisas assim que acabam atrapalhando, né? Aquela programação, aquele planejamento elaborado pela diretoria e, claro, pelo staff do departamento de futebol do clube, não é isso?
Sim, a gente perdeu peças importantes, né, que a gente não pensava perder. Mas eu até minimizo um pouco dessas perdas que atrapalhou, porque tivemos que ajustar algumas coisas e quando ajustamos algumas coisas também interno, o campo começou a responder. Dentro da Série C, qual era a preocupação, hein, Alan? Você que de vez em quando, a gente quando via que o resultado não era favorável, a gente via no seu semblante a preocupação. E olha que o Confiança, eu acho que nunca passou por uma situação dessa, de passar um bom período ali na zona do rebaixamento. Mas quando aconteceu, aconteceu para ficar, não foi isso? Então, André, como você falou, o semblante da gente entregava muito. A gente passou 11 rodadas, posso falar assim, na zona de rebaixamento, e chegando a ser o último colocado. E tinha momentos que era uma vitória que nos tiraria, aí vem uma derrota, um empate, aí vem outra derrota, tivemos aquela sequência de 4 derrotas seguidas, a gente trabalhando demais, dúvida de fora, que é normal, e a gente trabalhando, e a gente sabia, né, onde a gente ia chegar. Teve momentos que eu posso ser sincero para vocês que a gente ali ia olhar para cada um, o que a gente vai fazer? Porque a gente está trabalhando, está entregando tudo, mas as coisas não estão dando certo. Duvidamos até um pouco da nossa capacidade, mas o grupo se fechou. O grupo foi muito homem, com todos, com o clube principalmente, e quando se fechou, que a gente conseguiu alavancar, deu certo. O Luizinho, ele foi fundamental. Ele chegou num momento que ninguém estava acreditando em si ali, ele animou o grupo, animou a comissão, mesmo com as derrotas ele conseguiu melhorar o ambiente. E é só ver depois os resultados e o que aconteceu com o clube. Está aí, portanto, a presença do diretor de futebol da Associação Desportiva Confiança, né, conversando com a gente, numa entrevista ao repórter Adel Ribeiro, o Alan, não é isso? E, olha, tem um detalhe, viu? Uma pesquisa realizada pelo canal Poderoso Dragão para a eleição presidencial do Confiança, olha aí, o nosso querido Petrúcio, o homem que gasta lá dentro do Confiança, tem 53% da preferência da torcida. Júnior Dacate, 21%. Pedro Dantas, atual presidente, que disse aqui na jornal que não será candidato à eleição, só se ele voltou atrás, né? Pedro Dantas, 19%. João Marcelo, que é deputado, né, de Dores, 3%. Iago França, ex-presidente, 2%. Outros, 2%. Glenison Cruz, 0%. Lance Souza, 0%. Então, olha aí. Petrúcio Souza, o cara que gasta com o clube, ele tem a preferência de 53%. Juntando os outros todos, sabe quanto dá? 21 com 19, 40, 43, 45, 47. Ele sozinho tem 53% da preferência da torcida. Os outros todos juntos chegam a 47%. Então, e ele vai ser entrevistado a gente aqui, ó. Petrúcio Souza vai estar aqui amanhã na bancada comigo, ao vivo aqui no estúdio. Amanhã não tem futebol, então 6h30 que a gente vai transmitir Internacional e Palmeiras. Então Petrúcio vai estar aqui amanhã, ao vivo. E eu quero saber da torcida proletária, se quer o Petrúcio Souza ou se quer outro como presidente do clube. Porque o cara que gasta, o cara que paga tudo no Confiança chama-se Petrúcio Souza. E aí? Vocês querem Petrúcio Souza? Vocês querem renovação do presidente Pedro Dantas? Porque Pedro Dantas, na véspera do jogo Confiança e Bahia aqui, ele disse, eu perguntei, disse que não era candidato à eleição. Se agora vai ser, são outros 500 que ele tem direito e todos têm direito. Está aí as informações da Associação Desportiva Confiança. Meu querido Betaxista, um abraço para você, garoto. Um abraço para o Cléo, para o Wendel, toda a galera, seu Chico da Casa do Sol, Ivan do Pau Ferro, toda a galera, Suécio da Celta, toda a nação proletária. Um abraço do nosso timaço.